Olá, meus amigos e minhas amigas. Investigadores ucranianos estão estudando os destroços do novo míssil balístico russo de alcance intermediário que foi disparado contra a cidade de Dnipro nesta quinta-feira. Como vocês lembram, esse disparo ganhou importância, pois foi a primeira vez que uma arma tão poderosa foi usada na guerra. A imprensa estava em um pequeno grupo de repórteres que teve acesso hoje aos destroços do míssil. Os repórteres foram orientados a não divulgar a localização exata por questões de segurança. Os pedaços de destroços queimados e desintegrados foram colocados em um cabide em uma instalação para a realização de perícia de armas. A ideia dos especialistas ucranianos é obter informações sobre as cadeias de suprimentos militares russos, a produção e como desenvolver contramedidas que possam ser mais eficazes. Isso apesar de a Rússia, que apelidou o míssil de Oresnik Hazel-3, ter afirmado que é impossível interceptá-los com defesas aéreas. Bom, a Ucrânia afirmou que a arma atingiu uma velocidade máxima de mais de 13.000 km/h a caminho de Dnipro na quinta-feira. Dois especialistas foram bem cautelosos na sua avaliação. Eles disseram apenas que a arma era balística, voou em uma trajetória balística e que o ataque resultou em danos civis. Aí eles também se recusaram a responder a perguntas ou dar qualquer sobrenomes. Segundo eles, essas são conclusões preliminares e dizer algo mais concreto requer tempo e um estudo cuidadoso dos restos do míssil. Olhe, que é um dos especialistas, disse que essa é a primeira vez que restos de um míssil desse são descobertos no território da Ucrânia. Bom, gente, o que podemos notar é que há um certo ar de insegurança em relação aos próximos passos. Zelensky tem insistido em dizer que o uso dessa arma é uma escalada enorme e insiste no pedido para que seus aliados, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, respondam. Vocês lembram que, no primeiro momento, a Ucrânia disse que a arma parecia ser um míssil balístico intercontinental, né? E Putin fez suspense, demorou um pouco para desmentir Zelensky. Só mais tarde, o Kremlin disse que havia disparado um novo míssil de alcance intermediário contra um alvo militar ucraniano em Dnipro, isso em resposta ao ataque feito por Kiev contra o território russo com mísseis fabricados nos Estados Unidos e no Reino Unido, que foram exatamente os ataques MS e os Storm Shadow. Os militares dos Estados Unidos disseram que o projeto do míssil é baseado no míssil balístico intercontinental RS-26. Os militares dos Estados Unidos disseram que o projeto do míssil é baseado no míssil balístico intercontinental RS-26 de longo alcance. Agora, gente, o novo míssil era experimental, hein? E a Ucrânia funcionou como um campo de teste e, ao mesmo tempo, como uma espécie de vitrine do poder bélico russo. Fica uma dúvida sobre quantos desses mísseis a Rússia possui. Como vocês lembram, Putin disse na sexta-feira que Moscou vai continuar testando o míssil em combate e que tem um estoque pronto para uso. Agora, para vocês terem uma ideia de como a informação é tratada na guerra, tudo ainda permanece meio que obscuro. Ninguém ainda ficou sabendo sobre a extensão dos danos causados pelo míssil. A Ucrânia, assim como a Rússia, por razões óbvias, raramente divulga danos a alvos militares, uma vez que essas informações podem acabar ajudando o inimigo. Bom, gente, mudando de assunto, 2 mísseis ucranianos e 27 drones foram destruídos sobre a região russa de Kursk. E isso segundo o governador da região informou hoje. Não ficou muito claro quais mísseis foram destruídos. O governador regional de Kursk, Alexei Smirnov, postou essas informações em seu canal do Telegram, mas acabou não dando muitos detalhes. Os militares ucranianos disseram mais tarde, também no Telegram, que suas forças destruíram um sistema de mísseis antiaéreo russo S-400 em Kursk. No entanto, até agora não houve confirmação independente sobre o caso. Como temos comentado aqui no canal, a Rússia vem lançando ondas de contra-ataques e retomou pelo menos 40% do território capturado desde a incursão ucraniana. No entanto, segundo uma fonte militar da Ucrânia, Kiev ainda controla cerca de 800 km² na região. Bom, gente, mudando de assunto, segundo informação de uma autoridade turca nesse domingo, o presidente turco, Tayyip Erdogan, vai discutir os últimos acontecimentos da guerra da Rússia com a Ucrânia com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, nesta segunda-feira, durante uma visita que Rutte fará a Ankara. A Turquia, como sabemos, é membro da OTAN, mas não é membro da União Europeia, condenou a invasão russa, disse que apoia a integridade territorial da Ucrânia, mas não é um entusiasta como o restante da organização. Como vocês sabem, os turcos são vizinhos ali do Mar Negro, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, e já demonstraram que são contrários às sanções ocidentais contra Moscou, sem contar que compartilham laços de defesa, energia e turismo. Na quarta-feira, Erdogan se opôs a uma decisão dos Estados Unidos de permitir que a Ucrânia usasse mísseis de longo alcance para atacar dentro da Rússia. Ele disse que isso inflamaria ainda mais o conflito. E parece que ele não estava errado.
Moscou diz que, ao dar luz verde para a Ucrânia disparar mísseis ocidentais dentro da Rússia, os Estados Unidos e seus aliados estão entrando em conflito direto com os russos. Segundo a autoridade turca disse segunda-feira, Erdogan e Rússia também discutirão a remoção de obstáculos de aquisição de defesa entre os aliados da OTAN e a luta conjunta da aliança militar contra o T. Bom, gente, mudando de assunto, a novela sobre o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul ganha um novo capítulo. As trocas de farpas e as pressões entre produtores sul-americanos e europeus, principalmente franceses, estão a todo vapor. Segundo notícias que circularam em alguns jornais daqui desse lado do Atlântico, frigoríficos brasileiros teriam parado de fornecer carne para o Carrefour. Isso segundo a mídia local, que citou fontes anônimas da indústria. Isso tudo teria acontecido após o CEO global da rede varejista francesa prometer retirar a carne sul-americana de suas prateleiras na França, em solidariedade aos agricultores franceses. Em um dos relatos, eles chegaram a afirmar que a interrupção no fornecimento da carne já havia afetado 150 lojas da rede no Brasil, mencionando tanto a JBS quanto a Marfrig como empresas que supostamente teriam suspendido as entregas. Bom, aí o Carrefour classificou essas reportagens como infundadas, né? A rede varejista disse hoje que o fornecimento de carne em suas lojas no Brasil está normal, ou seja, negando qualquer falta e chamando os relatos de desinformação, fake news. Bom, a ABPA, lobby de carne que representa grandes processadores brasileiros de carne suína e frango, não comentou de imediato. E a JBS e a Marfrig também se recusaram a comentar. O grupo da indústria de carne bovina, ABIEC, não confirmou a interrupção no fornecimento e se referiu a um comunicado na semana passada em que chamou o plano do Carrefour de banir a carne sul-americana de contraditório. A ABIEC destacou que o Carrefour Brasil opera 1.200 lojas no país que vendem majoritariamente carne bovina nacional. É claro que o governo brasileiro também se manifestou, criticando o Carrefour pelo plano de banir a carne sul-americana. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, chamou a promessa de uma ação orquestrada por empresas francesas para sabotar o acordo comercial entre a União Europeia e os países do Mercosul. Em uma postagem nas redes sociais dirigida a líderes de lobbies agrícolas da França, o CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, afirmou que o acordo União Europeia-Mercosul apresenta o risco de que a produção de carne invada o mercado francês e não cumpra seus requisitos e padrões. Em resposta à postagem de Bompard, a ABIEC declarou que a adoção de uma postura protecionista pelo Carrefour em defesa dos agricultores franceses prejudica o próprio negócio da empresa e expõe o mercado europeu ao risco de desabastecimento. Bom, gente, claro que nosso agro está preocupado e torcendo para que o governo brasileiro consiga contornar essa situação e que a França não impeça o fechamento desse acordo. Um acordo desse seria extremamente vantajoso para o Brasil. Para quem não sabe, um tratado de livre comércio é um acordo que busca facilitar o comércio entre os dois lados, nesse caso, o Mercosul e a União Europeia. Na prática, isso significa reduzir ou eliminar barreiras como impostos, as chamadas tarifas alfandegárias ou taxas alfandegárias, cotas de importação e restrições burocráticas. O objetivo principal é incentivar o fluxo de bens, serviços e até investimento entre as partes, o que acaba tornando o comércio mais rápido, barato e acessível. Ou seja, meus amigos, dentro da lógica liberal do livre comércio. Por exemplo, imagine a seguinte situação. Antes do acordo, produtos brasileiros que entrassem na União Europeia poderiam ser taxados com impostos elevados e o mesmo valeria para os produtos da União Europeia que viessem para o Brasil. Com o tratado, essas taxas podem ser reduzidas ou até zeradas, o que acabaria facilitando para que uma empresa brasileira venda para a União Europeia e vice-versa. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.